Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Sabe aquela advocacia convencional em que ter um escritório bonito é sinônimo de sucesso e credibilidade? Hoje, conseguimos enxergar que ela já não faz mais tanto sentido para todos. Conhecer o perfil do cliente é o primeiro passo para saber qual estrutura de escritório montar. E temos visto cada vez mais escritórios adotando um modelo de trabalho online e conseguindo atender perfeitamente às necessidades dos clientes. Lá em 2017, o Pedro Amaral teve uma ideia visionária. Fundou o primeiro escritório 100% digital do Brasil. E é sobre todos os aprendizados que ele teve ao longo desse tempo e sobre como ele enxerga esse mercado hoje que vamos conversar neste episódio. Ele é advogado, formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre pela Northwestern University School of Law, fundador do Tomás App e sócio do Amaral e Boer Advogados. Vamos nessa? Pedro, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu acho que a gente já pode começar esse episódio logo de cara, que para a gente conversar várias coisas aqui, seria legal, quem não conhece ainda, o Tomás, você explicar primeiro o que é o Tomás, né? O que o Tomás faz hoje e como que ele surgiu. Porque a partir disso aí eu acho que a gente consegue ir para vários assuntos muito interessantes que a gente pode discutir, mas eu acho que a gente já pode começar falando sobre isso para todo mundo entender o que esse aplicativo faz. Show, vamos lá. Muito obrigado, então, pelo espaço aí, Gustavo, né, e por ter a curiosidade aí de conhecer um pouquinho mais a história ali do nosso projeto, tá? Então, a ideia do Tomás App, ele veio de um conceito bem simples, tá? Que era simplesmente entrar na justiça pelo celular. Em 2017, a gente já conseguia chamar o táxi, ou que já era Uber na época, né, mas chamar um carro para nos transportar pelo celular, a gente conseguia fazer uma série de compras pelo celular, a gente conseguia contratar diversos serviços pelo celular, mas dentro da advocacia isso ainda era meio que uma heresia, né? E quando a gente começou a brincar com a ideia, muita gente ria e dizia que não podia, ou não dava, ou não fazia sentido, mas a gente estava entendendo que essa digitalização das relações humanas já estava em curso, né? E como de praxe, a gente dentro da advocacia meio que é o último a se convencer de que aquele movimento ele é definitivo, né? Então nasceu dessa ideia simples de permitir que as pessoas entrassem na justiça com demandas repetitivas e de baixa complexidade, tá? Onde a gente tivesse uma jurisprudência pacífica. Só colocar em perspectiva, assim, para 2017, falando assim agora, principalmente, né, que a gente já está mais acostumado, o Poder Judiciário já está mais digitalizado, enfim, parece que é uma coisa tranquila, né, mas em 2017 era lá o começo dos movimentos do movimento das Law Techs e Legal Techs, então era tudo muito novidade e realmente a sensação era essa, qualquer coisa que você tentasse fazer pela internet para captação de cliente e acesso à justiça era problema, né? Era mal visto, né? Tinha talvez uma percepção que ainda permanece, né? Que é um pouco equivocada, de que essa exposição ou essa capacidade de você divulgar, né, conteúdo, informação e até o seu rosto, se for o caso, dentro do universo virtual de forma mais ampla, era proibido dentro da advocacia, e nunca foi, a verdade é essa, mas a gente tinha esses conceitos meio que pré-determinados e, em muitos casos, equivocados, porque não conversavam com as regras que estavam vigentes. Mas essa era a ideia era realmente você conseguir permitir que as pessoas entrassem na justiça para discutir questões mais simples, né, em demandas de baixa complexidade, né, onde a jurisprudência já era mais ou menos pacificada. Então a gente conseguia estimar o resultado final, a gente sabia como fazer o trabalho técnico tinha certa repetição, tá? E a gente conseguiria fazer todo esse processo, né, desde o primeiro contato do cliente até o início do processo judicial mesmo, né, uma experiência muito mais fluida e muito mais simples para o cliente e para o nosso advogado. Tá? Era essa a ideia. E aí vocês começaram como uma empresa ou era um escritório de advocacia que estava prestando esse serviço? Sempre fomos um escritório de advocacia, tá? Nunca nos arriscamos de tentar fazer o que muitas pessoas fizeram. E, inclusive, lá atrás, quando a gente começou a fazer, a resposta, né, ou a repercussão que eu recebia era, cara, por que tu tá fazendo isso dentro do escritório de advocacia?
seria muito melhor tu fazer uma empresa para não ter as restrições da ordem. E eu olhava, cara, mas eu presto serviço jurídico, entendeu? Então, assim, só tem um jeito de fazer, e o jeito certo é esse. E aí, se você for fazer uma análise profunda de risco, é muito mais arriscado você fazer uma PJ, uma empresa, né, que preste ou flerte com a ideia de prestar serviços jurídicos, porque isso numa ação civil pública da ordem, cara, suspende essa operação como um todo. É uma operação digital, ela sai do ar para uma ordem judicial e acabou, né? Querendo ou não, fazendo a prestação de serviço jurídico da forma correta, por meio do escritório de advocacia, você tem sim uma série de regras que você tem que cumprir dentro da, né, dos parâmetros aí estabelecidos pela ordem, mas essas discussões, elas são umas discussões que vão para o âmbito administrativo. É uma discussão, né, de violações ético-disciplinares, quando há algum tipo de excesso no conteúdo, mas nunca vai ser possível desligar, né, com um botão, com uma ordem judicial, tirar um escritório de advocacia digital do ar, como você consegue fazer com outras empresas, e aconteceu, inclusive, tá? Se você for pesquisar, uma série de empresas que tentaram este caminho acabaram morrendo na praia. Existem outras que estão aí até hoje, estão brigando e são combatidas firmemente pela ordem, então são escolhas de modelo de negócio, mas a gente nunca escondeu, né, o que somos, e somos todos advogados e prestamos serviço jurídico e não temos vergonha disso. Legal. E quando vocês começaram, se não me engano, vocês começaram exclusivamente com ações contra a companhia aérea, né? Lá em 2017, é isso? Isso, a gente começou nesse nicho em especial porque a gente tinha uma crença que não se confirmou, inclusive, que era a seguinte: a gente acreditava que nesse setor específico, um problema originava um universo grande de pessoas no mesmo espaço de tempo e no mesmo espaço físico, ou seja, um voo cancelado envolve várias pessoas com o mesmo problema, no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Então, se a gente tivesse a capacidade, né, de encontrar uma dessas pessoas e fazer uma boa entrega de serviço, né, entregar um bom serviço, a gente acreditava que naquele universo e naquele espaço de tempo a gente conseguiria não pegar um cliente, mas muitos. Porque quando tu atingia um, tu conseguiria atingir num universo maior de pessoas com o mesmo problema. E aí a gente achou que isso nos ajudaria a dar escala, tá? Porque toda a lógica do nosso negócio, desde o início, como a gente brincava com tickets mais baixos, a gente tinha que ter uma volume, né? Para a gente ter rentabilidade, a gente precisava de volume. E a gente acredita nisso até hoje, e o modelo, inclusive, amadureceu para que a gente consiga prestar serviço jurídico de qualidade a mais gente por menos. É uma das bandeiras que eu mais gosto de defender aqui dentro, que a gente tem que atender as pessoas que hoje não têm nem condições ou nem acreditam que têm condições, porque muitas delas têm, de contratar um bom advogado. Tá? Isso é uma situação muito triste, mas é outra pauta. E o que deu errado? Por que você acha que não funcionou essa lógica? Porque são pessoas totalmente desconhecidas? Não, porque quando o cara tá com o problema, ele não quer entrar na justiça, velho. Ele quer pegar o voucher e fazer o lanche e tomar cerveja. Entendi. O cara tá irritado, ele não quer pegar um aplicativo e processar a companhia aérea, percebe? Esse fluxo, ele é um pouco mais lento. No momento do problema, porque eu conseguia iniciar um processo, cara, assim que encerrasse o voo, o cara chegou no destino dele, eu tenho tudo o que aconteceu, eu consigo entrar na justiça na sequência. A gente conseguia entrar no dia seguinte, né? Então, assim, o cara saiu para viajar, sei lá, para fora do país. Cara, eu conseguia disparar o início de um processo com o cara ainda em viagem. Era um negócio doido. Mas o que acontecia? O cara não tá com essa cabeça. O cara quer brigar depois. Porque ele pensa assim, o acesso, você conseguiu facilitar o acesso, mas a justiça ainda demorava muito para analisar, esse tipo de situação também, né? Conta, né? Aí é que tá, aí tem uma outra coisa que foi muito legal que aconteceu, né, mas o problema ali era esse, cara, o cara não quer lidar com aquele problema naquele momento, tá, e aquele momento é qual? Quando tá todo mundo junto ali, e aí vai ter advogado tentando dar cartãozinho, tive o sócio, o próprio Cunha, teve problemas, ele tentou transitar nesse meio, e a gente foi aprendendo que, cara, a nossa crença principal para começar nesse nicho não vingou. Tá? Mas aí a gente teve duas surpresas muito boas, tá? Na sequência, né, que foram meio acaso, mas tinham tudo a ver com a questão do nicho que a gente escolheu. Invariavelmente, cara, a gente sentava para falar com uma pessoa, com qualquer pessoa, de forma aleatória, sobre qualquer assunto, a gente conseguia um cliente. Todo mundo tinha um problema
aéreo. Todo mundo, era um negócio impressionante, sabe? A gente sentava para falar qualquer coisa, cara. Você tava com um amigo, com o primo, com o irmão, cara, todo mundo tinha. E aí a gente viu que isso aí tinha uma demanda grande. E o segundo ponto que foi importante é que a justiça não era lenta nesses casos, porque a gente sempre optou por fazer nos jatos especiais cíveis e a gente, desde o início, tinha um foco muito grande em tentar compor, tá? Então a gente fazia um esforço para realmente chegar a um acordo. E naquela época, em 2017, né, as companhias aéreas todas, tá, ao seu modo e no seu momento específico, né, tinham interesse em fechar acordo. Tá? Algumas logo depois da distribuição, alguns um dia antes da audiência, mas assim, tinha um universo em que havia um consenso no setor que fazer um acordo era um bom negócio para eles. Esse comportamento depois mudou, porque eles viram que isso aí começou a proliferar, e proliferou por quê? Porque o cara tem um problema, ele consegue resolver às vezes, né, em 2 meses. A gente pagava cliente em menos de 80 dias, gente. Então isso começa a crescer muito rápido, de forma muito progressiva. E aí por isso começaram a entrar vários outros players com vários outros modelos de negócio no mesmo nicho. Tá? Porque isso começou a dar dinheiro rápido, tá? E aí as companhias aéreas acordaram e começaram a tomar algumas medidas de fazer uma lista negra e não fechar acordo com determinados advogados que tinham volume, e assim vai. Então mudou a política para tentar matar esse fluxo de caixa rápido que estava nascendo em cima da operação, tá? Mas essas foram 2 boas surpresas que a gente teve lá no início e que nos ajudou a sobreviver e crescer e expandir para outras coisas. E como que foi o impacto disso, de criar essa ferramenta para o seu escritório? Antes vocês já trabalhavam com alguma outra forma de prestação de serviço, ou isso nasceu junto com o escritório, foi uma ideia já de, bom, vamos abrir um escritório para trabalhar dessa forma, com esse modelo de negócios? Nasceu com essa ideia. Na verdade, eu trabalhei ali mais de 10 anos no universo de mercado de capitais, tá? Prestando serviço jurídico. Então, antes de ser advogado brasileiro, eu sou advogado norte-americano. Eu trabalhei em escritórios gigantescos, aqueles que têm escritório em dezenas, talvez hoje até centenas de países no mundo. E a gente fazia operações para levantar recursos para a empresa, vendendo ações ou dívida, e eu fazia toda a parte jurídica disso. E aí eu enchi o saco, vi que eu nunca escolhi aquele tipo de prestação de serviço, por N razões, fui me afastando daquilo e meio que me aposentei, tá? Meio que parei de trabalhar, eu estava alocado em São Paulo, mas eu morei em Santiago, na Colômbia, nos Estados Unidos, prestando esse serviço, e eu queria voltar para Porto Alegre. Porto Alegre não tinha muito mercado de trabalho para mim, né, para aquilo que eu sabia fazer. Aí eu fiz uma viagem longa com a minha esposa, a gente viajou aí 414 dias, visitou 60 países, e voltei para Porto Alegre sem um plano, e eu tinha... Talvez eu recebi uma dose dupla aí de pragmatismo, um dos gringos, né, que o norte-americano é um cara bem mais pragmático, e a segunda dose do mercado de capitais, que dentro do direito é a coisa mais distante do direito, né? Então, assim, existe um pragmatismo excessivo nessas 2 frentes, e eu comecei a analisar o direito sobre esse prisma. E, cara, acredito até hoje que a advocacia tradicional, a advocacia que a gente está acostumado a ver, ela é muito ineficiente em institucionalizar conhecimento, muito ineficiente na sua estrutura de custo, tá? E comecei a brincar com algumas ideias de fazer um escritório de advocacia um pouco diferente, tá? Uma das ideias foi a questão de tentar fazer o contencioso de massa de uma forma mais eficiente, e tinha um cara nos Estados Unidos que tinha feito uma coisa muito legal, né, para que vocês entendam de onde veio a ideia. Então, nos Estados Unidos, os grandes problemas de consumo que são repetitivos, eles acabam sendo resolvidos por que eles chamam de class actions. Então, tu pega uma ação, tá, que lida com um problema ou uma violação de direito que se repete e ela é idêntica para milhares ou centenas de milhares ou milhões de pessoas. Então, julga-se uma decisão, e
e aquilo se espalha e resolve o conflito de todo mundo. É parecido com o que a gente tem aqui na ação civil pública, sem a restrição do polo ativo. Então, qualquer escritório de advocacia e qualquer pessoa prejudicada poderia entrar e pedir para o Poder Judiciário que transformasse aquela ação numa ação de todos, tá? E aí o que acontece lá? Tinha um cara que queria fazer ações judiciais contra uma ou várias empresas que venderam um curso de culinária. E o pitch de vendas, tá, ou pelo menos o material de marketing, dizia que se o cara fizesse aquele curso, ele acabaria se formando e tendo uma oportunidades melhores e um incremento de renda, assim assado, tá, para seguir na carreira dele, né, vinculado à gastronomia, só que de uma forma mais vantajosa. E verificou-se, eu não sei exatamente como, mas se verificou que, cara, não acontecia aquilo. O cara fazia o curso e não tinha mercado, não tinha melhora de oportunidades financeiras, e aquilo, não vou dizer que era uma farsa, tá? Mas a venda, o ponto principal da venda... A promessa era muito grande. A promessa que originava a venda não acontecia. E esse tipo de ação nos Estados Unidos, que ele tem um elemento de fraude, tá? É uma ação que depende de um elemento de prova, que é o reliance, tá? Reliance quer dizer, essencialmente, no contexto aqui, é o seguinte, que você realmente confiou naquela informação para tomar a decisão. Então, assim, pode ter uma pessoa que foi enganada por aquela promessa, pode ter outra pessoa na mesma situação, que por ser mais inteligente, por ter mais, sei lá, por ter um contexto de vida diferente, que tu não pode presumir que aquele cara também foi enganado. Então tem que provar de forma individual e subjetiva a reliance de cada um deles. Isso impede que esse tipo de problema vire uma class action, tá? E o que o cara fez? Como lá a estrutura de custo é muito cara, e a prestação de serviço jurídico é muito cara, ele criou um site para que as pessoas prejudicadas fizessem um fluxo mais ou menos automatizado para instruir o processo, ou seja, subir as provas, organizar o processo, organizar as informações, para que ao final ele conseguisse, com menos tempo, analisasse de forma mais eficiente aqueles casos e conseguisse entrar na justiça. Porque eles entendiam que essas demandas, elas giravam, né, na ordem de pedido de 30, 35 mil dólares, e eles entendiam que não era viável você fazer a prestação de serviço tradicional para aquele tipo de pedido. Então, o que ele fez? Ele fez uma redução de custo aonde? Na interface com o cliente. Ele tornou... Ele essencialmente pegou parte do esforço e do trabalho e repassou para o consumidor. Na medida em que aquele cara consegue organizar a informação e reduzir o tempo dele de interface e de trabalho, ele consegue cobrar menos ou ele consegue, pelo menos, penetrar em mercados para brigar por tickets menores. E foi aí que a gente teve a ideia. Legal. Muito legal. E aí você já voltou dessa viagem já com essa ideia na cabeça e começou a colocar em prática, porque eu imagino que uma viagem dessa, 414 dias, né, que você falou, 60 países, isso dá uma chacoalhada boa na pessoa, né? Ela chega com um gasto total e com ideias novas. Você já chegou animado para fazer ou falou, putz, Brasil, cara, empreender já é difícil, empreender no direito, mais difícil ainda, como é que eu vou sair dessa? Cara, eu voltei sem nenhum compromisso de nada, tá? Até quando antes de viajar, eu até negociei algumas oportunidades aqui em Porto Alegre, mais ou menos vinculadas ao tipo de trabalho que eu fazia. Por sorte não deu certo, porque eu não ia abrir mão de algumas coisas ali relacionadas à minha viagem. Por sorte não deu certo, é bom, né? Porque senão ia viajar com compromisso e data para voltar, tu percebe que desvirtua um pouco. Então eu voltei, eu ainda fiquei 1 ano sem fazer muita coisa, sabe? Jogando videogame, cara, no ócio total, acordando 1 da tarde, fazendo tudo errado, todos os hábitos podres. Então, assim, existe uma fantasia de que você, com o tempo, só faz coisa que você deseja, que você acha que você deseja. Não, com o tempo eu vou jogar tênis, vou fazer exercício, vou cuidar de mim. Cara, é tudo mentira. Você vai se jogar no sofá e vai ficar um inútil. Cada vez fica pior. E tu não vai fazer nada do que tu disse que tu vai fazer. Mas, enfim, então eu fiquei um tempo meio que pensando. E aí eu tentei várias coisas, tá? A gente tentou também, eu tentei desenvolver um software de business intelligence para história de advocacia, que é uma coisa que eu estou desenvolvendo meio que hoje dentro do meu escritório. E a ideia que vingou e foi para frente foi essa questão, né, do Tomás App, né, de permitir que as pessoas entrassem na justiça pelo celular.
E aí isso aí começou a ganhar atração, cara, começa aquela coisa aquele ambiente meio de startup, que é meio brincadeira, uhul, vamos fazer os negócios, sabe? É uma coisa meio solta. Mas, cara, a coisa vai ganhando corpo e vai virando trabalho, vai virando compromisso. Agora tu não tá, tu e um amigo, ou dois, ou três, tu tá com outras pessoas que dependem, né, da empresa, do destino que você dá para ela, e você não pode mais brincar da forma que a gente talvez brinque no início. E aí vai virando trabalho, vai virando empresa, vai virando compromisso, e a gente vai ter que ir arrumando. Mas demorou um pouco, tá? Eu tentei outras coisas, e a ideia que foi para frente foi essa, e foi por isso que ela tá aí até hoje, talvez. Isso é muito legal, né? Porque as pessoas têm muito essa visão de que o caminho, vamos chamar assim, entre aspas, né? Do sucesso, assim, né? É aquela linha reta de, bom, eu tive uma ideia genial, hoje, daqui X anos, é isso aí, tô feito, a ideia vai estar bombando. E não, né? A maioria, na verdade, acho que 99% das coisas que eu escuto são sempre assim, cara, eu tentei isso, deu errado, aí eu fui outro, aí peguei um pouquinho do que sobrou, do que deu certo, não sei o que, e construí uma coisa nova depois de X 5 anos que eu fiquei tentando coisas erradas, uma delas vingou e deu certo, e hoje todo mundo só vê a coisa que deu certo, né? E parece que é esse planejamento certo, mas tá longe de ser essa linha reta, né? Na verdade, a linha reta é uma farsa, tá? É uma falácia, ela não existe, ela é mentirosa. Na verdade, tudo nasce da tentativa de tentativa e erro. Não tem mágica, né? Quanto mais você tentar, mais chance você tem que acertar. Tem gente que pode acertar de primeira? Pode. A maioria das pessoas faz isso? Não. Só que o que aconteceu no mundo? Eu acho que isso é uma perda muito grande. Eu venho de uma geração que aprendi que tudo é construção, né? Então, o quê? Uma amizade é construção, é dedicação de tempo, é cuidado, relacionamento com outras pessoas, né? Amorosas é a mesma coisa, é dedicação de tempo, é sacrifício, é compromisso. Trabalho não é diferente. Só que talvez a gente irritados, talvez, com gerações anteriores, com as coisas, trabalha a vida inteira numa carreira, não vai em lugar nenhum, fica lá e, pô, qual é a lógica? A gente começou a vender essa coisa do sonho, faça o que você gosta, vai lá e seja o próximo Facebook, invente uma coisa e fique milionário. E aí se criou uma dinâmica que era muito engraçado, né? Como eu trabalhava muito no universo de mercado de capitais, eu vi, assim, uma dinâmica, assim, existe os caras empreendedores, digamos assim, as pessoas que queriam começar a fazer um negócio, só que essas pessoas muitas vezes não queriam trabalhar. Aí tinha o cara que tinha dinheiro e também não queria trabalhar. Então esses dois caras contratavam um outro cara para trabalhar e ele entrava, ele olhava para os outros e dizia, cara, eu vou ser o trouxa aqui, eu também não vou trabalhar. Então se criou uma dinâmica do não trabalho. Isso é muito engraçado. Então essa ideia de vender, tenha a sua ideia e fique bilionário em 2 dias, ou aquele... curso na internet que você hoje do 0 a 1 milhão em 7 dias, sabe? Cara, beleza. Tu pode usar uma fórmula mágica para dar um tiro, ganhar uns pila, beleza. A construção não acontece assim, cara. O sucesso não é isso. Enfim, é como eu vejo. Então se vende demais essa coisa do atalho e se perdeu o respeito ao tempo. Toda construção, ela necessita tempo. Tu não se apaixona na casa e tem um relacionamento de 30 anos em 2 dias. Entendeu? Você não tem uma amizade de 30 anos em 2 dias. Você não tem o sucesso da carreira de 30 anos em 2 dias. Cara, não acontece, ponto. É isso. Enfim. Não, acho que você resumiu, assim, muito bem. Hoje a gente está nessa era da velocidade, né? Cada dia, né? Redes sociais, a gente quer... O cara falou 2 segundos ali, você quer acelerar, o stories não tá legal, você já passa pro próximo. Tudo é velocidade, né? Mas essas coisas que a gente, né, que são essa base, elas demoram, elas levam tempo, né? Mais do que a gente gostaria. E aí você vê que quem construiu, quem demorou, quem fez uma base bem feita é quem consegue se destacar e levar à frente ideias, enfim, seja relacionamentos, igual você disse. Isso é muito legal, acho que você resumiu bem. É um contrassenso, é uma coisa que a gente tem que meio que conseguir entender ainda, que por um lado a gente quer essa velocidade, quer essa rapidez, quer ouvir o áudio no WhatsApp na velocidade 2, mas ao mesmo tempo também é uma coisa que leva-se anos para se construir, que é meio contraditório, que a gente, eu acho que ainda não conseguiu entender um ponto de equilíbrio ainda. Perfeito. É o que frustra, né? Porque o cara ele quer o resultado de 30 anos em 2 minutos. E não vai acontecer, cara. Então, assim, ou tua expectativa tá errada, ou o que tu tá fazendo tá errado. É isso. Aí o cara começa a botar também defeito e a culpa em outras coisas, né? Pô, eu fui lá, empreendi e deu errado. Cara, então você está
com a média, porque a média é 9 empresas darem errado em 10. Então tá ótimo, né? Então você tem que abrir 10 empresas para você ter uma chance maior de vingar, né? É isso aí. E aí o cara culpa o mundo, o cara culpa o parceiro, culpa o amigo, culpa o outro. É sempre o outro, é sempre o exterior que te frustra. Nunca é uma escolha tua que de repente tá um pouco fora do eixo, né? É isso aí, e até legal, acho que rola até da gente compartilhar, a gente estava conversando antes de começar a gravar, e acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, dessa questão do mercado jurídico em si, né? As pessoas, hoje a gente tem um modelo de negócio jurídico, principalmente para escritórios, que ele funciona mais ou menos da mesma forma para todo mundo, né? As pessoas olham e têm uma noção de como é construir um escritório de advocacia, vão lá, seguem isso, e lá na frente, na hora que veio, não tem o cliente, né? O que essas pessoas estão fazendo de errado? Como que você enxerga esse nosso mercado jurídico hoje? Vamos lá. Essa é uma questão que me interessa bastante. Tem duas frentes que eu acho importantes aqui, tá? A primeira é a questão do modelo de negócio. Por que nasceu esse modelo de negócio e por que todo mundo copia o mesmo modelo de negócio? Porque existe uma universalidade de clientes, tá? E nem todos esses clientes desejam as mesmas coisas, tá? Mas o que aconteceu é que todos os advogados acabaram tentando copiar o que eles entendiam como sucesso na carreira, tá? E isso é bem importante, porque é o que eles percebem que é sucesso. Então, o que aconteceu, de certa forma? A gente tem uma prestação, né, de serviço que é pessoalizado. Isso quer dizer o quê, Pedro? Quer dizer que o cliente final que contrata o meu serviço, ou o serviço de qualquer advogado, não tem condições técnicas para definir ou determinar se eu sou um bom advogado ou não. Tá? Ele vai olhar para elementos externos, ele vai olhar para a roupa que eu estou usando, para o endereço do meu escritório, para o quão grande é a minha sala, né? Para quantos títulos eu tenho na parede, mas ele não consegue olhar na minha petição e dizer, porra, esse cara aqui é um bom advogado. Tá? E aqui a gente tem algumas amarras que você não pode falar muito do que você fez, do sucesso que você teve, dos casos que você ganhou, então você fica meio preso a isso tudo que eu chamo de pompa. Tá? E nessa lógica, ao invés do advogado ter que se preocupar com os desejos, necessidades e expectativas do cliente, ele passou a se comparar com o advogado do lado. Porque se ele tem mais títulos, se ele tem um endereço mais nobre, se ele tem um terno e um relógio mais caro, se ele tem um escritório maior, né, ele, por default ou por definição, ele é um advogado melhor. Isso não é verdade no universo técnico, tá? Mas é assim que se propaga. E o que acontece aí? Os grandes escritórios, né, que atendem grandes clientes, que são grandes empresas, que estão aí no universo, né, cara, empresarial, onde impera ainda esse negócio do ego, tá? Tu entra num banco, né, o jeito, a coisa, sabe? Tu entra num desses grandes escritórios da Faria Lima, da Werrine, não sei nem para onde está indo o luxo mais em São Paulo, mas ali, cara, é uma coisa para impactar, né? Então aí é um pouco esse jogo do ego, de mostrar que você é grande, que você é rico, e o pequenininho que atende o primo, que atende o amigo, que atende, né, a mãe, cara, ele não está brigando pelo mesmo cliente. Não existe esse jogo de ego necessariamente no universo dele e na relação dele com os clientes dele. Mas ele olha para aquele sucesso e ele, dentro da realidade dele, replica a mesma coisa. Então ele vai comprar a mesa de mármore, ele vai botar a secretária, ele vai botar as cápsulas de café, ele vai pegar o endereço físico. E ele vai partir, cara, de uma estrutura de custo cara para a prestação de serviço dele. E toda essa estrutura de custo que ele montou, invariavelmente é irrelevante para o cliente dele, percebe? Então, assim, a gente teve a classe ou o advogado como um todo implementou um modelo de negócio que invariavelmente não faz sentido para o universo de prestação de serviço dele. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante, é um erro de avaliação, de diagnóstico do advogado de como, né, vender o serviço jurídico dele. Né? Então ele olhou para o do lado e falou, cara, eu tenho que ser mais ou menos igual aquele cara ali.
e se criou uma réplica daquilo que ele entende de sucesso. Até porque todo mundo cai meio que de paraquedas, né? Saiu da faculdade, pronto, e agora? Tô aqui, né? E o que eu faço? Eu faço o que todo mundo tá fazendo, né? Esse é o caminho e o raciocínio que todo mundo faz, né? Então, o que eles estão fazendo? É abrindo o escritório, é comprando a mesa, é isso, etc. e tal. Então, é isso que eu vou fazer. E ninguém foi preparado para pensar, tá, qual vai ser o meu cliente? O que esse cliente quer? Ele aceita um advogado digital? Não aceita? Ele tem que ser físico, mas precisa ser no melhor bairro, tem que ter estacionamento, não tem, etc, né? Perfeito. Então esse é o primeiro ponto, que é o seguinte, é o despreparo. Então a gente aprende 5 anos o universo técnico, tá? Então eu gosto de falar assim, a gente em 5 anos aprende como é que tem que ser o dever ser, né? As coisas devem ser daquele lado, daquele jeito. Só que o mundo funciona do jeito que o mundo funciona. E o grande problema aí, o advogado sai como o conhecedor de tudo, né? E aí vem um pouco aquela postura mais arrogante, de achar que sabe mais que os outros, tu tenta impor o que você acha, com base na sua experiência técnica, do como as coisas têm que funcionar, e você vai chegar, não, mas você tem que fazer assim, com o contrato assado, e aí o cara vai, cara, não é assim que a banda toca, entendeu? E o advogado tem uma dificuldade de se adaptar ao mundo do ser. As coisas são assim. E o advogado tem que lidar com a realidade que está ali. E ele pode, sim, interferir, de forma a dar mais segurança para aquilo que está acontecendo. Agora, ele não consegue mudar a realidade pela sua própria vontade. Então, assim, a gente tem essa dificuldade, a pessoa não aprende sobre o mundo, não aprende sobre como lidar com pessoas, não aprende sobre como vender o seu serviço, não aprende como gerir o seu escritório. O cara pode ser um craque técnico para fazer um concurso público, mas para abrir um escritório e prestar um serviço, né, num modelo de negócio, o cara não aprendeu porcaria nenhuma. Perfeito. Então, ele chega despreparado e ele olha para aquilo que ele vê sucesso e tenta replicar. Mas é mais grave do que isso. Porque, na verdade, no ambiente jurídico, a gente tem um ambiente que é hostil. É hostil à novidade, à inovação, ao diferente. Então, assim, o cara que ainda que tivesse uma luz e um lampejo de querer fazer uma outra coisa, ele vai ver assim, você vai sair da faculdade, tem uma manada indo para a esquerda, as pessoas cabisbaixas, ninguém está olhando para lugar nenhum e andando no mesmo caminho. Ninguém sabe por quê, mas está todo mundo fazendo a mesma coisa. O cara que pega e vai para a direita, ele já é apedrejado pelo colega que está indo para a esquerda, percebe? O próprio advogado, ele foi ensinado a atacar e é de forma ativa aquilo que ele não entende ou aquilo que é diferente. Então, assim, quando a gente construiu o escritório lá em 2017, começou a trabalhar, que a gente talvez tenha construído, eu e o Cunha, o primeiro escritório de advocacia 100% digital. Ele nasceu digital, ele nasceu numa página da internet e com um fluxo minimamente inteligente para colher informações, documentos e assinaturas. Era só isso que fazia, não tinha nenhuma inteligência por trás. E até hoje, boa parte do trabalho é isso ainda, tá? Ele nasceu com essa ideia, e a gente apareceu nas redes sociais, a gente entrou com uma linguagem mais, mais corriqueira, né, compatível com o público para o qual a gente queria se comunicar. E aí o que acontecia nas redes sociais era advogado chinelando, jogando pedra, dizendo que não podia, marcando a ordem. Isso era o que mais tinha, cara. Era o que mais tinha, era gente jogando pedra. E aí tu te incomoda, será que eu tô tão errado assim? E aí tu estuda, e aí tu vê que, na verdade, cara, por aquilo que a gente estava fazendo, tem espaço, não tem vedação nenhuma. E pelo desconhecimento das pessoas, você prepara uma coisa, você estuda, você monta um projeto de 2 anos, o cara vê uma imagem, vê um texto de 3 linhas nas redes sociais, ele reflete por 2 segundos e cospe fogo em você. É um negócio muito doido. O cara não sabe nem o que ele está falando, mas ele foi treinado num ambiente na qual ele tem que atacar o diferente. E aí, se a gente começa a dar passos para trás, muito da interpretação que se dá para regras, profissionais, da ordem hoje, eles têm sim um viés de beneficiar os grandes. E os grandes querem o quê? Capital humano barato. Eles querem que um advogado saia da faculdade, consiga abrir um escritório, e dali a 2, 3 anos o cara tenha 5, 10 mil, 15, 20, 30 mil processos, com capacidade de pagar melhor o capital humano dele, de conseguir ter um ambiente mais democrático, mais inclusivo, e contrate pessoas que hoje têm que tapar tatuagem, tirar piercing, pintar o cabelo para fazer uma entrevista,
Você acha que eles querem isso? Óbvio que eles não querem. Então, assim, há interesses, e eles não são pequenos, em como interpretar determinadas regras. E a gente é ensinado desde muito cedo a jogar essa pedra e cuspir fogo. E eu acho que aí é o grande problema. A gente não só não foi preparado para o mercado de trabalho, né, para a prestação de serviço, como a gente foi ensinado que só existe uma forma de prestar o serviço, e é de terninho, é de saltinho, é falando complexo e com título na parede atrás de você, né? E só tem uma forma de consumir, que é você pegando o seu carro, estacionando no estacionamento, indo numa sala comercial, sentando numa sala de espera, conversando com a secretária, recebendo um cafezinho, sentando na frente do advogado, batendo papo. É uma experiência que demora 2 horas para acontecer, né? E tem que ser daquele rito. Qualquer coisa diferente daquilo está errado e é proibido. Então, essa é a grande problemática. Então, assim, a existência de um único modelo, ele vem dessas 2 falhas, talvez. Da falha de conhecimento de quem entra no mercado de trabalho e do ambiente hostil que se criou dentro da advocacia, e não é só advocacia, até dentro da comunidade jurídica, porque a mesma dificuldade você vê dentro do Poder Judiciário, dentro de dinâmicas aí em carreiras públicas, né, que tem que ser daquele jeito, né. Uma audiência por muito tempo de conciliação, vou dar um exemplo bobo só para sair da advocacia. Processo do JEC, cara. Vamos lá, processos em que nunca há acordo, nunca há milhões de processos sobre o mesmo tema e tem empresas que têm uma postura firme, forte, não tem acordo. Ainda assim, todo mundo tinha que se locomover até o fórum, sentar numa sala, ficar lá fazendo, né, um ritual para em 30 segundos responder, não tem acordo, todo mundo levantar e ir embora. Cara, dava para se manifestar assim no processo, gente? Isso é totalmente, assim, julgar o interessado para escanteio completamente, né? Você sobrepor a forma de tal maneira que você aí deixa de se preocupar minimamente com o direito e continue perpetuando essa questão, né? Esse discurso que existe da morosidade da justiça, isso é surreal. Eu vou te dar um outro exemplo bom, curtinho, só para te pegar. Por exemplo, outra coisa, prazo para recursal, né? Então você tem uma decisão, você foi condenado, você foi citado, você sabe se tem prazo para recorrer ou para pagar, certo? Uhum. Se você não recorre, você tem que ser intimado de novo para pagar. E depois, se você não paga, você tem que pedir o bloqueio de uma conta corrente da empresa, do devedor, isso acontece, e abre prazo de novo para se manifestar sobre o bloqueio. Gente, é doido, cara, é assim, ó, ou recorre ou paga, não tem que chamar de novo. Exatamente. Você sabe, você vai lá e paga, encurta o processo, simplifica, mas não, a gente se agarra a uns ritos que não tem lógica nenhuma. Não tem. E assim, tudo bem, quer fazer dessa forma? Porque eu tinha um professor que ele já falava, olha, os problemas, muitas pessoas criticavam, né, que não conhecem os problemas, são os prazos, são as quantidades de recursos, etc. Ele falava, não, esse não é o problema. O problema são os prazos extraprocessuais. Por quê? Mesmo quando você tem um PJE, alguma coisa nesse sentido, alguém tem que ir lá e apertar um botão. Faz sentido você receber uma intimação de uma sentença, interpor uma apelação e aí ter que alguém, depois de 15 dias, ir lá e abrir vista para outra parte? Por que o sistema não faz isso automático? Porque só tem uma opção. Ou ele pagou ou ele recorreu. Se ele recorreu, por que... né? E aí, vamos intimar. Quer intimar? Intima por e-mail. Intima por e-mail, as partes têm que fornecer no início do processo e vão ser intimadas, elas não podem pactuar várias coisas processuais. Vamos começar a usar, então, do Código de Processo dessa forma, mas para agilizar. Porque aí acaba muito desse discurso e desse mecanismo que é utilizar a justiça como um empecilho, né? E muitas empresas adoram isso, né? Porque... É mais do que isso, né? É ter a justiça, na verdade, assim, se criou dentro da advocacia, dentro da justiça, esses ritos para intimidar o cidadão. Então, assim, para a pessoa mais simples, conversar com o advogado é um estresse, entendeu? É um incômodo. Isso está bem documentado, as pessoas preferem perder até R$1.000 do que entrar na justiça. Porque é um cansaço. Imagina todo aquele rito de ir lá, aí o cara fala um monte de coisa que você não entende, sabe? É uma experiência desgastante. E por que tem que assim? Por que a justiça e a advocacia não pode ser uma coisa mais acolhedora? Né? E eu acho que isso se faz de uma forma muito mais competente em determinados nichos, sabe? No universo de família, onde tem uma sensibilidade às vezes mais humana, isso acontece um pouco mais, mas nas relações mais massificadas, não.
Mas por que tem que ser assim? Por que tem que ter, por exemplo, dentro de uma audiência, um conciliador num patamar acima das outras pessoas, gente? Precisa disso, precisa dessa coisa de intimidar as pessoas que estão lá. A justiça está aí para ameaçar, para assustar. A justiça tem que acolher as pessoas da mesma forma que a advocacia. A gente deveria atrair, a gente deveria fazer carinho nas pessoas, a gente deveria se preocupar em explicar para elas, ensinar elas, para que elas se sintam, quando tiverem um problema, sabe, à vontade de pedir ajuda. E a gente faz o oposto, isso é muito errado. A gente diz, para você vir brigar ou vir pedir algum tipo de reparo, você tem que estar tão doído, velho, que você vai passar por esse calvário aqui. É errado, gente. É uma visão, pelo menos minha, aí de como fazer as coisas, mas enfim. E por que você acha que esse modelo tá até hoje aí? Porque sempre, assim, não estou dizendo que foi uma coisa planejada e, né, aquela coisa meio de filme, olha, vamos sentar aqui e fazer um modelo que a gente vai tirar proveito de todo mundo, não. Mas eu acho que dá para ver bem claro que esse modelo ele acaba ajudando e sendo incentivado, é aquele ciclo eterno, né, que nunca consegue se interromper, porque como ele existe hoje, ele favorece muitas empresas e aí entrando também órgãos públicos, né, os maiores litigantes do país e tal, então eles favorecem alguns órgãos e algumas entidades que fazem uso desse modelo para tirar proveito. O que você acha que falta para a gente dar o clique e falar, olha, não funciona mais, pode ter funcionado há esses anos todos, mas agora a gente tem que voltar a olhar para o jurisdicionado? Perfeito. Eu acho que assim, sempre assim, a existência do Poder Judiciário e da advocacia é justamente atender o cidadão. Então, assim, se atender o cidadão não está em primeiro plano, está tudo errado. Né? Então, assim, a advocacia, muitas vezes, ela está mais preocupada com ela e com o advogado do que com o cidadão. Tá errado. É uma coisa, obviamente, que, cara, uma inversão da lógica. E a mesma coisa da justiça. E, às vezes, a gente acaba olhando mais para o nosso umbigo e mais preocupado com a nossa dinâmica em atender um mercado de pessoas que é imenso nesse país. Apesar dos milhões de advogados que a gente tem, existe... Cara, eu não tenho dado aqui, mas eu arrisco dizer que com tranquilidade, mais de 50% da população brasileira não sente que tem acesso a um advogado. Tá? Porque eles acham que não podem pagar, que não é para eles, que advogado tudo é caro. Então, assim, cara, isso está errado, gente, como regra. Mas beleza. Superamos esta dinâmica. Qual é a minha preocupação, tá? O foco hoje está muito nessa coisa do excesso da litigiosidade, é o número excessivo de processos. E a gente tem hoje um poder judiciário que, na minha opinião, responde muito mal a isso. Tá? E a gente primeiro tem que entender a origem do problema. Por que temos tantas demandas? E por que temos demandas repetitivas de massa, onde a gente sabe, ou consegue prever, ou com certa precisão o resultado final, a gente sabe quem vai ganhar e a gente sabe mais ou menos qual é o tamanho do buraco no final daquela corrida. No dia 1, quando o cara entra com a ação, eu sei. Pelo menos quando eu fazia os aéreos, eu ainda sei, né? Eu sei mais ou menos qual é a chance de dar o resultado Y ao final do processo. A empresa certamente tem mais dado do que eu. Ela tem isso mais preciso ainda. Por que continua acontecendo? Tá? É uma escolha consciente da empresa em continuar prestando um serviço falho e respondendo na justiça. Eles sabem disso. Tá? Mas aí qual é a construção que se tem por trás e como se combate? Todos os grandes litigantes, e aí todas as empresas que respondem a muito processo na justiça, eles têm o mesmo discurso. Eles têm um discurso uniforme que nasceu para atacar o cidadão. Então quem entra na justiça é um picareta atrás de dinheiro fácil. É a indústria do dano moral, que ele só está entrando na justiça para ganhar dinheiro. O cidadão nunca teve o direito violado, e você vê que os processos, é muito louco, porque pouco se discute o mérito de fundo. Se bate muito nessas discussões satélites. De que o cara só quer dinheiro, que é um absurdo dar 3 salários mínimos para um probleminha, né, de um voo. Mas, gente, não é esse o problema. E aí, o que acontece? Normalmente, o Poder Judiciário vai lá, ele fixa um valor, porque ele entende que é uma violação, essa condenação está num patamar alto, as pessoas começam a ver, e com mais gente entra na justiça, mais advogado começa a patrocinar aquela causa, porque aquilo tem uma margem de lucro interessante, e aí esse número de processos aumenta. E aí como é que o Poder Judiciário reage?
começa a baixar a condenação. Para quê? Para desestimular o cidadão e o advogado a entrar na justiça. Mas, gente, se a gente tem uma violação massificada, sistêmica, consciente, o caminho correto para tirar o incentivo é você aumentar a condenação. Então, assim, o Poder Judiciário até hoje reage ao excesso de demandas, batendo na vítima, tirando o estímulo da vítima de entrar na justiça. E isso é muito claro. Então, se tu pegar lá, pega o exemplo que eu dei, companhias aéreas, pega antes de 2017, que era o que a gente usava de parâmetro, cara, as condenações, elas batiam 20 mil reais por mês, por problemas mais graves. Aí, de repente, foi a 12, 8, 6, 3, 2, tem lugar que dá 1, com alguns estados estão em exceção. Então, essa é a lógica. E esse é o esforço de tentar impedir ou limitar ou reduzir o número de processos. Mas, do outro lado, tem um negócio que mudou no mundo, tá? E o que mudou? Cara, tecnologia permite a gente ser muito, muito, muito mais preciso e produzir muito mais daquilo que é repetitivo, com menos inteligência e com menos dinheiro. Então, se, de repente, não era interessante lá para o norte-americano fazer uma ação de $30 mil lá contra uma empresa que vendia cursos gastronômicos, aqui no Brasil talvez não faça sentido para um advogado se esforçar para fazer uma ação de R$3 mil. Mas chega um momento que, cara, você tem ferramenta que você consegue brigar por R$900, por R$300, por uma briga da Vivo de cobrança em duplicidade de R$350. Percebe? Então, assim, o problema já existe. A violação sistêmica daquele direito já está lá. Só não tinha reparação, só não tinha solução. E encontrou-se, ou está se encontrando, solução, na medida em que o advogado ganha eficiência, ele consegue fazer mais, melhor e com menos. E do outro lado, hoje há o universo de redes sociais e o acesso à informação está mais fácil, a comunicação com o advogado é mais direta. Então as pessoas estão se educando e os advogados estão entrando em nichos cada vez menores, que eu chamo de setores onde há microdanos sistêmicos, tá? E aí eu gosto de dar um exemplo tão simples como, cobrança de R$5 sem querer do banco, um erro operacional que tomou R$5 de todo mundo que tinha o plano A lá. Você reclama, eles devolvem os R$5. Você não reclama, você perdeu R$5. Para o banco, é um erro bem lucrativo. Se você perder os R$5 e entrar na justiça, a justiça vai reconhecer que você tem direito a R$5. E fica por isso. E ainda vai, com certeza, você vai tomar a porrada do juiz, que você está movimentando o Poder Judiciário por causa de R$5. Perfeito. Por causa de R$5. Mas o problema não são os R$5. Sim. O problema são os R$50 milhões que o banco ganhou roubando os R$5 de todo mundo. Uhum. E isso ninguém se preocupa. Então, né, a gente precisa entender que essa dinâmica, ela só vai piorar, cara, que o aumento de número de processos, principalmente em coisas repetitivas de consumo, né, de valores menores, é o sintoma de um problema que é outro. O problema é que há violação consciente, sistêmica, né, e teimosa das empresas de fazer errado porque dá dinheiro. É o que eu chamo de ilícito lucrativo. Ele faz, ele sabe que está errado, a justiça sabe que está errado, ele é condenado 99,99% dos casos e ele continua defendendo todos os processos com a mesma tese absurda. E isso ninguém faz. A tecnologia está aí, mas aí o Poder Judiciário vai lá, olha para o volume de processos e o que ele faz? Ele começa a se preocupar com o que eles chamam da advocacia predatória. Um advogado que tem 10 mil ações iguais, eu digo assim, de mesma discussão técnica, tá? Sobre o mesmo tema com outras mesmas empresas, cara, isso já dispara um alerta lá no sistema do Poder Judiciário. Mas por quê? Por que o cara não olha os 500 milhões de processos que estão contra a empresa, que perde 99,99 e continua discutindo na justiça? Entendeu? Então, assim, este é o problema e o foco para a resolução está errado. Então, hoje fala muito, gente, tem que tentar fazer uma conciliação, tem que ter um filtro antes de entrar na justiça. Já existe, gente. Tu acha que a pessoa sai correndo para entrar na justiça ou quando ela tem um problema, ela tenta contato com a empresa para resolver? Ninguém quer entrar na justiça de cara, não. Claro, tu quer resolver o problema. Lógico. Tem a plataforma consumidor.gov, tem outras ferramentas. Quem que é o intransigente na relação? Quem que não resolve o problema? É a empresa, porque não quer, gente. Então, quer botar um filtro? Podem colocar.
Podem colocar, desde que, e é o que quer se fazer, tá? Eu acho que a construção é isso, vai ter provavelmente um filtro de conciliação obrigatório antes de entrar na justiça para muita coisa. Eu acho, cara, ótimo. Então você está se pegando o quê? Um excesso de trabalho que está caindo no colo do Poder Judiciário, né? Porque há um excesso de demanda e há uma dificuldade de conciliação entre as partes, beleza? Então vai pegar esse monte de tempo que está e trabalho que está sendo exigido do setor público, do Poder Judiciário, vai jogar para o consumidor agora. Agora o consumidor tem que penar o calvário para tentar resolver. Mas quem não quer resolver é a empresa, não vai resolver. Vai ter todo o processo formal de conciliação, vai voltar para a justiça. Aí o que tem que acontecer para o modelo dar certo? Velho, aquilo que vai para a justiça é caneta grande, é condenação pesada. Não pode mais ter pena. E rápido. Não pode vir com o discurso do enriquecimento ilícito, enriquecimento indevido. Não pode mudar o patamar de vida de uma pessoa por causa de uma discussão na justiça. Por que não? Por que não pode? Eu não consigo entender. Por que não pode? Por que aqui no Brasil, se morre um cara num erro de uma empresa, a indenização é de R$200 mil ou algo nessa linha? Uma vida vale... Não, mas a vida não tem valor, não tem preço. Mas paga 200 mil que tá bom. Então, assim, cara, é um negócio doido, velho, na minha opinião. Cara, teve uma falha absurda onde resultou numa morte. Cara, o negócio tem que ser pesado. Entendeu? Uma empresa que tá com 5, 10 milhões de processos iguais e tá perdendo todos e tá sendo condenado em R$1.000. Cara, tá errado. Eu vou te dar um outro exemplo, então, que acontece muito. Cara, eu entrei com o processo, eu posso falar do meu, né? Eu acho que o meu não tem problema. Então, eu entrei com o processo com a Vivo. A Vivo me ligava todos os dias, 3 vezes por dia. Todos os dias. Tá? E se eu não atendia, ele continuava ligando até eu atender. Tá? E aí, o que acontecia? O cara me ligava... Todo mundo sabe, todo mundo sofre isso, né? Sábado, 8h30 da manhã, tava com filha pequena, ligava. Cara, hoje ninguém mais atende telefone por causa disso. Exatamente. Ninguém mais atende ninguém no telefone por causa disso. Então, beleza, ele ligava todos os dias. Eu fiz a reclamação na Anatel, eles se comprometeram a parar, não pararam. Fiz uma segunda reclamação na Anatel, disseram que iam parar, não pararam. Entrei na justiça, falei, cara, puta que pariu, manda o cara parar de me ligar. E pede uma indenização, porque, cara, é uma várzea. Aí ele fala, não, beleza, tu tá certo, para de ligar, mas não tem condenação nenhuma. Ou seja, pra empresa... Mero aborrecimento. Pra empresa, gente, não mudou nada. O cara tá infernizando a vida de todo mundo. Eu tenho custo de tempo e de dinheiro pra entrar na justiça. Eu perdi dinheiro, cara, pra fazer o cara parar de me ligar. É um negócio doentio, cara, de tão errado. Não, você perdeu não só dinheiro, você perdeu vida, porque essas ligações são insuportáveis. E dinheiro, cara, não. E dinheiro é meu tempo. Eu tive que trabalhar, em vez de trabalhar, eu fiz uma ação de merda dessas, cara. E aí tu vê, o cara que tem que entrar na justiça, por exemplo, pra reaver um reembolso incontroverso de R$500, se a condenação é R$500 e o cara pagou o advogado dele, cara, o consumidor teve direito violado e perdeu dinheiro em tudo. E o Poder Judiciário gastou recurso público. Quem ganha é sempre a empresa. É um negócio louco, velho. Então, tem que mudar isso. Se mudar isso, resolve. Quer botar um filtro? Bota um filtro. Agora, aquilo que vai para a justiça, meu amigo, é safanão. Quem perde vai doer. Que é como é nos Estados Unidos. E só deixando claro aqui para quem tá escutando, gente, a gente tá falando desses processos repetitivos, tá? A gente não tá partindo do pressuposto que sempre a empresa tá errada. A gente tá tratando aqui sempre dos casos que a gente sabe que a condenação vai existir, de atraso de voo, de cobrança indevida, que todo mundo, extravio de bagagem, que tá todo mundo cansado de saber que acontece e a conduta é essa, né? A gente não tá generalizando, falando que sempre a empresa está errada, né? É bom deixar claro porque isso aí pode ser interpretado de uma forma errada, né? Mas é bem isso mesmo que você falou. Muito me admira até o juiz não ter dado a condenação, porque eu tenho certeza que o juiz já recebeu essas ligações. Pois é. Então, assim, existe assim, um mindset, uma visão de mundo do juiz e do Poder Judiciário, né? E daquela coisa, fazer justiça nos autos e ignorar o mundo. Mas fazer justiça nos autos, às vezes, é perpetuar uma injustiça muito maior, cara. É o caso dos R$5 do banco, é esse negócio da Vivo. Então, cara, todo mundo vai entrar na justiça para ter uma ordem judicial para proibir a Vivo, ou sei lá, uma outra operadora de telefonia, para fazer uma chamada. Mas para eles não tem prejuízo nenhum em fazer, e violar, e ligar, e fazer de novo. Porque o Poder Judiciário acaba sendo muito leniente nesses casos onde há ciência da violação,
a ciência da política para violar e a ciência de qual é o resultado na justiça. A conduta não muda porque é um ilícito lucrativo. Para a empresa, vale a pena cometer aquele tipo de violação. Se a gente quer diminuir o número de processos, a gente tem que dar um incentivo correto. O incentivo correto é qual? É um incentivo econômico para que a empresa cesse a conduta lesiva e conserte o problema. E aí não tem mais discussão, não tem mais processo na justiça. É isso aí. E o que você me diz, já que você está aí bem, né, à frente desse movimento desses processos mais de massa, vamos chamar assim, mas com utilização de tecnologia, porque até pouco tempo atrás, escritórios de massa, eles exigiam uma massa de advogados para fazer esse trabalho repetitivo, e você veio com essa ideia, utilizar a tecnologia para não precisar de toda essa estrutura e conseguir reduzir o custo, né? Como que está a percepção dos clientes? Os clientes realmente, eles acham que eles dão conta disso, eles conseguem essa tecnologia como uma aliada e perceber que o advogado está fazendo isso para tornar o direito deles viável? Ou ainda tem um pouco desse receio de, não, eles ainda enxergam o mercado dessa forma mais tradicional de que, o cara não tem nenhum escritório físico, não sei se é confiável, não é? Como é que tá essa percepção dos clientes? Cara, eu acho que tem espaço para todo mundo, tá? Quando eu defendo o que a gente faz e conto que a nossa escolha, por exemplo, para o mundo digital não foi uma escolha nossa, foi uma preferência dos nossos clientes. Então, se eu der todas as alternativas para ele, ele vai usar aquela que é mais conveniente para ele. E a mais conveniente para ele é justamente essa que ele faz online, no horário que ele quer, do jeito que ele quer, no momento que ele quer, e não aquele que é imposto por mim. Tá? Então as pessoas naturalmente vão escolher aquilo que é mais conveniente, se você der todas as alternativas. Então a escolha pelo mundo digital nunca foi minha, sempre foi do cliente. Então assim, nasceu assim. Se eu falar, você pode vir aqui no meu escritório, você pode me ligar e ficar batendo papo comigo no telefone, ou você pode pegar 5 minutos do seu tempo, organizar as coisas, me mandar, eu analiso em, 48 horas, 72 horas e te dou um retorno. Então ele faz no momento que ele quer e eu faço o meu trabalho no momento também que eu tenho disponibilidade de tempo para fazer. É o que se chama de um fluxo que não precisa dos dois atores ao mesmo tempo fazendo assíncrono, a mesma coisa. Eu não queria usar porque eu acho que muita gente às vezes não entende, mas essa é a chamada aí mesmo, é assíncrono. Perfeito. Então assim, isso dá eficiência. Se cada um faz a sua parte quando quer e quando pode, isso flui bem mais, não precisa ter uma agenda para conciliar com todo mundo. Então esse é o primeiro ponto. Mas assim, existe espaço para advocacia tradicional customizada, existe sim demandas mais sensíveis em que as pessoas querem sim sentar na frente do advogado, querem se sentir, né, mais amparadas, querem, né, talvez um pouco daquela pompa, quer aqueles títulos na parede. Existe espaço. Não é uma questão assim excludente, mas vai ter o pequeno problema que o cara não quer essa coisa toda, entendeu? Onde, inclusive, o preço ou a proposta de honorários fica incompatível com a realidade do problema ou da pessoa. Então, assim, tem espaço para os dois, tá? Não acho que esteja aí o problema. Aonde eu acho que a advocacia, de uma forma geral, em todas as frentes, estava pecando, na experiência do cliente. Então a gente sempre esteve muito focado e muito preocupado com o trabalho técnico, com os nossos ritos, e a gente nunca se preocupou muito em dar algum tipo de satisfação para o cliente, a gente nunca se preocupou muito em sair de cima do muro, né, e realmente ser assertivo naquilo que a gente diz para o cliente. Às vezes, cara, esse caso aqui entendi, analisei, entendo a frustração, mas, cara, não tem como brigar. Você não vai ganhar, cara, você vai perder o seu tempo, vou perder o meu, né? E isso vem de novo daquela lógica. A gente fica assim, né? Tem chance, mas é uma chance pequena, né? Fica meio cheio de dedos, né? Mas sabe de onde nasce isso? Da nossa incapacidade de vender. Então, assim, o cara criava o escritório dele, esperava o cliente entrar. O cliente não entra sozinho do nada. Sem um esforço de venda verdadeiro seu, o cliente não entra no escritório do nada. Uhum. Então, assim, o cara fazia toda aquela estrutura, aí ele ficava esperando. Cara, quando entrava o cliente, é um momento tão raro que o cara adora a pílula e ele mente, ele quase mente, não vou dizer que ele mente, mas ele quase mente. Ele pega um caso que vale R$1.000, ele sabe que é R$1.000, só que tem um caso que uma vez saiu que deu R$35.000, ele vai dizer que o cara pode ganhar R$35.000 e ele sabe que é mentira. E ele está fazendo aquilo naquele momento para fisgar aquele cliente.
Tá? E quando eu falo mentira, gente, pô, sabe, não é mentira assim, vou mentir pro cara. Tu tá adorando a pílula, tu tá pegando o outlier ali. Tu tá pegando o outlier, tu tá pegando a exceção à regra para trazer como parâmetro. Tá errado, velho, tá errado. E aí teu cliente sai do escritório com uma expectativa impossível de atender. E aí você já pavimentou o caminho para a frustração do seu cliente. Porque ele acha 35, tu vai dar 1.000, o cara vai dizer, que bosta. Entende? Mas a culpa foi sua. Você dourou a pílula. Então, assim, essa coisa de ficar em cima do muro, de não se posicionar, tem o seu custo depois. E aí a gente nunca se importa em dar um retorno, em explicar o que está acontecendo, e ser proativo em avisar para o cliente, em descrever como é que é o processo, como é que é uma audiência, deixar eles à vontade. A gente nunca deu muita bola, e eu acho que tudo isso foi somando. E aí ficou aquela percepção generalizada de que o advogado é mala, entendeu? Que a justiça é lenta, e nada disso é necessariamente verdade. Que o direito é chato, e não é como a gente comunica as coisas. Então, assim, isso foi uma falha muito grande de não se preocupar com a experiência do cliente. E isso eu acho que é generalizado dentro da advocacia, tá? Não é só no universo digital, e é uma coisa que se transformou, né, de uns anos para cá. Acho que as pessoas estão bem mais cientes, elas tentam vender uma imagem de fazer diferente, nem todos ainda fazem diferente. Então o cara vende uma imagem de que vai ser de um jeito e continua fazendo a mesma coisa atrás da tela, né? Então, assim, acho que a experiência... Mas, assim, acho que assim, o desfecho para a tua pergunta, assim, cara, já passamos pela dúvida que existia se um advogado vai ser contratado ou não de forma digital. Cara, tá superado. Isso aí é um hábito, o hábito humano de contratar digitalmente, cara, é algo que não vai voltar, e a pandemia acelerou esse processo, e isso já passou, esse bonde já passou, já tá bem longe já. É isso aí. E o legal é isso, né? O que você falou, é a gente quebrar esse paradigma que a gente tem de que o modelo de negócios para escritórios é um só e todos os clientes que tiveram um direito violado querem ser tratados e atendidos daquela maneira padrão. Não é isso. Existem inúmeras formas de se atender, e aí cabe a cada um entender a sua posição no mercado e o que quer fazer, como pode proporcionar. E você finalizou, acho até pra gente já ir caminhando pro final desse episódio, já assim, muito bem no ponto. Cabe bem falar da experiência do cliente. Então, não adianta você fazer as coisas sem se preocupar se é isso que o seu cliente quer. Não adianta você estar no metaverso se o seu cliente ele quer só resolver um problema simples ali, e o metaverso para ele não vai fazer o menor sentido, ele quer conversar com você pelo WhatsApp, sabe? Não faz sentido. Vamos preocupar com o cliente, o que ele quer, como ele quer ser tratado, qual modelo de negócio que você vai montar em cima disso. Existem várias realidades e várias opções que às vezes ainda nem foram exploradas ainda. Exploradas, isso, exatamente. Muito bom. Pedro, maravilha, meu caro. Vou te fazer umas perguntas rápidas aqui. As respostas não necessariamente têm que ser rápidas, mas qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? Pode ser uma dica profissional ou uma dica pro lado pessoal mesmo? Relacionada ao direito? Tanto faz. É que você acha, o que tá mais gritando com você hoje, assim, que você tá mais refletindo sobre? Cara, tudo é uma construção. Respeite o tempo, né? Eu acho que eu toquei nesse ponto lá atrás, insisto nisso. Eu acho que todos nós estamos se perdendo um pouco, né, nessa corrida louca que leva a lugar nenhum. Então, assim, dedique o seu tempo assim com intensidade para aquilo que realmente importa. Tenha respeito pelo tempo. Eu gosto de lembrar a época que eu era criança, né? Não existia esses Amazon entrega em 2 horas e coisas do tipo. Então, as coisas realmente legais, né, não tinha no Brasil, né, você precisava comprar no exterior. Ir para o exterior era uma coisa muito rara de acontecer. Era programado com muita antecedência, então, assim, um familiar seu ia para, sei lá, para os Estados Unidos, vou dar um exemplo, sei lá, e aí você queria ganhar uma coisa que só tinha lá. E você tinha que esperar. E você tinha que esperar um ano, sei lá, para que a viagem acontecesse, para que acontecesse. Cara, e a espera tem algo de gostoso. Não, já tem estudos científicos que falam que a espera é quase tão importante quanto o acontecimento, exatamente. Então, assim, você curte aquilo, tá? Isso quando eu falo respeito ao tempo, é isso, cara. Aproveitem as coisas, sair correndo que nem um doido não leva a lugar nenhum. Isso aí
para transpor esse mesmo conceito para o direito, tá? E para a juventude aí, de repente é um negócio interessante. Quando eu comecei a estagiar, os bons estágios eram gratuitos e difíceis de entrar. Hoje eu vejo gente que pega qualquer estágio, troca de um para o outro e pula de galho em galho por causa de R$150, R$200 por mês, e o estágio virou... cara, eu entendo que as pessoas precisam pagar as contas, mas assim, se você vai ser guiado pelo pequeno, né, desde o princípio, a sua construção ela não vai ser sólida. Tá? Então, assim, um bom estágio que talvez pague menos, mas que te ensine muito, vale muito mais no longo prazo, mas muito mais do que aquele outro estágio onde você fica carregando o processo ou 4 horas enganando num setor público lá onde não tem muita coisa para fazer ou muita coisa para você aprender, ainda que se pague o dobro hoje. Né? Esses 3 ou 4 anos que você vai dedicar a um ou outro lugar vai ser muito determinante para onde você vai. Então, assim, respeite o tempo. Né? Eu acho que esse é o ponto. Boa. E o que significa sucesso para você? Cara, sucesso é você ser dono do seu destino, é você ser impactado pelas decisões que são suas e não dos outros. Então, a gente tem uma dinâmica no nosso escritório que eu chamo que a gente dá autonomia total para as pessoas. Eu não sei quando trabalho, não tenho horário para começar, não tenho horário para trabalhar, eu não estabeleço nada com relação a quando, como e o quanto vão trabalhar. Tem o volume de trabalho, cada um faz como quer. Se o cara quer ir na quarta-feira no cinema às 2 da tarde, beleza. Se o cara quer tomar todas na quinta e acordar às 3 da tarde na sexta, beleza, desde que o trabalho seja feito. Então, assim, quando você é o dono das escolhas, ou seja, você não acorda às 6:30 da manhã para começar às 7:30 da manhã, porque isso está escrito numa pedra. E você tem que ficar lá até, sei lá, 5 da tarde, porque aquilo está escrito na pedra, até quando você não tem trabalho para fazer. Né? Isso frustra muito, tá? Porque tu acaba sendo levado pelo mundo e pelas coisas que estão ali. Então, assim, tente ser responsável com as suas escolhas, e o sucesso é você construir algo que funcione para ti, que te deixe feliz e que deixe feliz as pessoas que estão no teu entorno, tá? E muitas vezes isso é uma composição que nem sempre é fácil, e aí eu gosto de dar exemplo pessoal que entra ali no escritório, que diz, cara, às vezes quem vai criticar suas escolhas vão ser as pessoas mais próximas. O cara mora na casa com os pais ou com uma companheira, aí o cara escolhe quando ele vai trabalhar, e ele escolheu trabalhar às 11:30 da noite, porque ele quis fazer de uma forma diferente. Naquele momento que ele senta no computador e começa a trabalhar, alguém vai xingar. Vai dizer, nossa, mas tu recebe para isso? Nossa, né? Mas tu precisa fazer agora? Cara, ele escolheu fazer naquele momento, porque de repente ele quis dormir até às 11 da manhã. E aí, que mal tem? Mas assim, o status quo, ele é forte, tá? Então, assim, corra atrás do seu destino, construa da sua forma, encontre o que te deixe feliz e não deixe que as escolhas dos outros definam, né, para onde você vai e para onde você vai acabar nessa vida. E para quem ficou interessado nesses temas todos que a gente cobriu, né, muita coisa diferente, mas tem algum livro, algum material que você recomenda? Cara, tenho até, mas assim, não tem uma coisa muito simplificada que eu conseguiria te resumir aí, né? Eu acho que o melhor guia, cara, o melhor guia que temos é o que está dentro da gente, meu, sabe? Se a gente souber escutar um pouquinho mais, de uma forma honesta, né? Às vezes a gente só escuta de dentro o que a gente quer escutar e finge que não entende as coisas que são ruins ou feias que a gente tem. Todo mundo tem, tá? Todo mundo tem vontades, às vezes, erradas e coisas erradas, e a gente, às vezes, faz coisa errada. E, às vezes, a gente sabe por que a gente faz as coisas erradas, a gente só não admite pra gente. Então, assim, esse é o maior guia. Se você realmente escutar o que está dentro de você, eu acho que você vai bem. E para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? Cara, o do Tomás App, né? É @TomásApp. Aí é o interface aí no Instagram do nosso escritório. A gente tem o site também, que é amaraladvogados.app. Aí tem, né, o site do escritório. A gente também tem um grupo que criou um perfil no Instagram que chama Advocacia Digital de Impacto, que trata muito daquela discussão lá da excessiva litigiosidade,
o papel do Poder Judiciário, o papel das grandes empresas nessa dinâmica. É um canal interessante, ele tem um monte de live que a gente vem fazendo semanalmente. Então tem um conteúdo legal ali para o pessoal que se interessou para este tipo de conteúdo. E quem, cara, quer reinventar a advocacia, quer uma coisa bem doida para fazer e está meio perdido, a gente, de forma recorrente, abre vagas, cara, para vir trabalhar com a gente. Uma época a gente fazia workshop também para ensinar as pessoas. Agora parei de fazer isso, mas a gente pode voltar. Então, assim, se você ficou curioso, cara, chama a gente, não pode ser tímido não, a gente atende e conversa com todo mundo. E é isso, cara, a gente tá aí para ajudar a construir uma coisa melhor, né, para a sociedade e para os advogados. Maravilha, Pedro. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Eu que agradeço, Gustavo. Espero que não tenha me prolongado demais aí. Que isso, foi ótimo. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.